A paz, meus amados irmãos, bom dia a todos. Nós adoramos mais uma vez, mais este dia, o nosso Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de nos encontrarmos aqui, seguindo e prosseguindo diariamente na nossa jornada da leitura da Bíblia em um ano. Esse é o nosso objetivo, estar lendo toda a palavra do Senhor ao decorrer do ano, diariamente fazendo a palavra de Deus a nossa companhia de todos os dias. Então vamos lá, irmãos. Hoje a nossa agenda se encontra em 2 Crônicas, capítulos 5, 6 e 7. Então vamos lá no nosso momento, nossa hora reservada. A irmã Daniela é só uma companhia para você estar lendo a palavra do Senhor acompanhado, se assim desejar. Então vamos juntos para mais um desafio de leitura, nossa agenda de hoje? Então vamos lá, nossa Bíblia na mão e vamos prosseguir em nome de Jesus. E você que está chegando agora, que não conhece o nosso canal, não sei como chegou a você, mas com certeza alguém compartilhou, alguém divulgou. Então, seja bem-vindo e participe conosco, faça parte deste exército de leitores da Bíblia Sagrada. Amém? Se inscreva, dê o seu like e compartilhe para que alcancemos mais pessoas com este propósito. Então, como sempre, Bíblia na mão e vamos à nossa leitura de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 5. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para Deus, o Senhor, isto é, a prata, o ouro e os outros objetos. Aí, o rei Salomão mandou que os líderes de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes dos grupos de famílias de Israel, se reunissem em Jerusalém a fim de levar a arca da aliança do Senhor de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram no 7º mês durante a festa das barracas. Quando todos os líderes chegaram, os levitas pegaram a arca da aliança e a levaram para o templo. Os sacerdotes e os levitas levaram também a tenda da presença de Deus, com todo o seu equipamento para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da arca da aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tanto que nem dava para contar. Então, os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os cabos usados para carregá-las. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente do lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas, depois que eles saíram do Egito. Os sacerdotes se prepararam para sair do templo. Todos os que estavam ali haviam se purificado, sem levar em conta o grupo a que pertenciam, e todos os levitas que eram músicos, isto é, Asaf, Emã e Jedutum, e os membros de todos os seus grupos de famílias, estavam de pé no lado leste do altar, vestidos de roupas de linho e com pratos musicais, harpas e liras nas mãos. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que sabiam tocar trombetas. Aí todos juntos começaram a tocar as trombetas e a cantar em voz alta para dar graças a Deus, o Senhor,
e o louvarem. Aleluia. Com acompanhamento de trombetas, pratos e outros instrumentos musicais, eles louvaram a Deus e cantaram assim: Louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com a glória do Senhor. Aleluia! Por isso eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6. Então Salomão orou assim: Ó Senhor Deus, tu resolveste viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Aí Salomão virou, olhou para o outro que estava todo de pé e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo a fim de ser adorado nele. Nem escolhi nenhum homem para governar o meu povo de Israel. Mas agora escolhi Jerusalém como o lugar onde serei adorado e escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir um templo para mim, mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora o Senhor cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Ali eu coloquei a arca da aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com o povo de Israel. Então, na presença de todo o povo, Salomão ficou em frente do altar e levantou as mãos. Ele havia mandado construir no pátio do templo um estrado quadrado de bronze que media 2,20 metros em cada lado e 1,30 metros de altura. Ele subiu no estrado e, na presença de todo o povo, se ajoelhou, levantou as mãos para o céu e orou assim: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti no céu ou na terra. Tu és fiel à aliança que fizeste com o teu povo e lhes mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizestes ao meu pai, quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele, governando como rei de Israel, contanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faze com que se cumpra aquilo que prometeste a teu servo Davi. Mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? Ó Senhor meu Deus, eu sou teu servo
escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço. Olha de dia e de noite para este templo, o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste templo e jurar que é inocente, ó Deus, ouve do céu e julga os teus servos, castiga o culpado como ele merece e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como ele merecer. Quando por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu. Perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste a eles e aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e então eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo, e orarem e te louvarem, depois que os tiverem castigado, escuta-os do céu. Perdoa os pecados dos teus servos, o povo de Israel, e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre esta tua terra, que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimento, ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo o peso da sua desgraça e do seu sofrimento, estender as mãos na direção deste templo e orar, escuta a sua oração, ouve o teu povo do teu lar no céu e perdoa-o e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te teme e te obedeça todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando um estrangeiro que viver numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito, e vier te adorar e orar com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração lá do céu, onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deves ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti virado para esta cidade que escolheste, e para este templo que escolhi em honra do teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando o teu povo pecar contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os seus inimigos os derrotem e os levem como prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, escuta as orações do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, ouves as suas orações, ó Deus. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção desta terra que deste aos nossos antepassados, desta cidade que escolheste e deste templo que construí em honra do teu nome,
Escuta as orações deles do teu lar no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti. Agora, ó meu Deus, olha para nós com simpatia e ouve as orações que forem feitas neste lugar. Levanta, ó Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso, junto com a arca da aliança, que representa o teu poder. Que os teus sacerdotes façam sempre o que tu queres, e que todo o povo fique alegre por causa da tua bondade. Ó Senhor Deus, não rejeites o rei que escolheste. Lembra do teu amor para com o teu servo Davi. Aleluia. Segundo Crônicas, capítulo 7. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor Deus encheu o templo. Aleluia! E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao ver o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: Louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu um sacrifício, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e o povo dedicaram o templo ao serviço de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus lugares e os levitas também, com os instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha feito para eles tocarem, acompanhando o cântico: O seu amor é eterno. Era assim que eles escutavam os cânticos de louvor feitos por Davi. Todos os israelitas ficaram de pé enquanto os sacerdotes que estavam em frente dos levitas tocavam as trombetas. Salomão dedicou também ao serviço de Deus a parte central do pátio que ficava de frente do templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas e a gordura dos animais que haviam sido oferecidos nas ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para os sacrifícios que eram completamente queimados, para as ofertas de cereais e para a gordura das ofertas de paz. Depois Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa de dedicação do templo. Irmãos, de dedicação do altar. Estava ali uma enorme multidão, pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Amate no norte até a fronteira do Egito no sul. No dia seguinte, começaram a comemorar a festa das barracas, que também durou uma semana, e no dia seguinte fizeram uma grande festa de encerramento. No outro dia, o dia 23 do 7º mês, o rei mandou o povo para casa. Todos foram embora felizes e alegres por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. Aleluia. Assim, Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos
que destruam as colheitas ou mandar uma peste atacar o povo. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que forem feitas neste lugar, neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. E se você, Salomão, me servir fielmente, como fez Davi, o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, então eu afirmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você e o seu povo deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhes dei, e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo, que agora é tão glorioso. Todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou do Egito os antepassados deles. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. Amém, irmãos. Então, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Graças a Deus por estarmos cumprindo hoje mais este propósito, mais essa agenda devocional de leitura. E enfatizando, irmãos, a oração do rei Salomão, nós louvamos a Deus pelas palavras que ele utilizou. E louvamos a Deus porque o Senhor o ouviu. Aleluia. Quando ele diz: eu ouvi a tua oração. Aleluia. E o Senhor continua a ouvir a nossa oração, porque o Senhor é o mesmo. Ele jamais muda. De eternidade a eternidade, Ele é Senhor. Aleluia. E na oração, Salomão pediu pelo menos 4 coisas que ensinasse a ele e ao povo dele, né, ao seu povo, o povo de Israel, a fazer o que era direito. Que esse também seja o nosso desejo. Que desejemos fazer o que é direito aos olhos de Deus, direito e agradável aos olhos do Senhor. Ele também desejou que o Senhor ouvisse e perdoasse os pecados. E nós devemos estar pedindo constantemente, porque assim como Salomão orou, não há quem não peque. Não há quem não peque. Então, irmãos, estejamos sempre nos humilhando, pedindo perdão do Senhor, porque nós alcançaremos misericórdia dele. Salomão também pediu que o Senhor os ajudasse e desse vitória contra os seus inimigos, vitória nas batalhas, vitórias todos os dias. E o Senhor tem vitória para você, se assim você pedir, se assim você desejar fazer a sua parte, porque o Senhor já garante a sua vitória. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por esta palavra tão maravilhosa, em saber que nós nos comunicamos com Deus verdadeiro. E após essa oração, nós vimos que a glória do Senhor invadiu aquele lugar. Aleluia!
fogo do céu desceu, a presença de Deus, a luz, a glória de Deus preencheu aquele templo. E que você, que hoje é templo do Espírito Santo, você seja cheio da glória de Deus. Aleluia, porque a presença do Senhor é a razão da nossa existência. Aleluia, é a razão de vivermos neste mundo, porque sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Que Deus fale profundamente ao seu coração, que você continue meditando nas palavras do Senhor e ouvindo o que Ele tem a te dizer. Às vezes, não vamos ouvir o que queremos, mas o Senhor sabe como tratar a cada um dos seus filhos. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos edifique a cada dia e que louvemos juntos e engrandecemos sempre o nome do Senhor. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até amanhã, se assim nos permitir, nosso encontro marcado aqui no canal. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.